um ângulo de plano inclinado, obviamente, que deixa o corpo, né, na iminência de escorregar. Se a gente aumentar um pouquinho mais, né, vimos também que, a partir dessa ideia de ângulo crítico, a gente pode determinar o coeficiente de atrito estático, né? Não esqueçam, nesse caso, a gente encontrou aí de uma forma bem simples, né? Depois que a gente faz toda a matemática, a ideia é essa, né? Existia um problema, e esse problema era a determinação do coeficiente de atrito estático. E criou-se essa metodologia aí. Só que você vê que existem contas e mais contas por trás disso. Mas no final, a coisa fica relativamente simples. Deixa eu colocar aqui o laser. Nós vimos que o coeficiente de atrito estático é igual à tangente do ângulo crítico, ou seja, aquele ângulo em que o plano fica formado com a horizontal, que deixa o corpo em movimento iminente, tá? Não é eminente. Eminência é um pronome de tratamento, tá? Iminente, próximo a acontecer. Ok, galera? Muito bem. E se aumentar? Eu falei para vocês que se passar desse ângulo, ele escorrega, ele acelera, o atrito vai deixar de ser estático e passar a ser, obviamente, cinético. Inclusive, como nós já vimos anteriormente, eu posso até diminuir agora o ângulo, até ficar um ângulo menor que o ângulo crítico, que ele vai continuar acelerando para baixo, pelo fato de que o coeficiente de atrito cinético é menor do que o coeficiente de atrito estático. Ok? Bom, então, se escorrega, o que vai acontecer? Ó? Ele acelera para baixo, né? Ele acelera para baixo sob a ação de 3 forças. Mas você vai dizer, mas tem 4 aí. Aí eu vou ter que lembrar vocês que 2 forças aí representam uma única força, que é a força peso. Ou seja, eu já estou colocando aí as componentes da força peso. Aí qual é o problema aqui? Qual a aceleração que o corpo adquire, que o bloco adquire nesse plano inclinado? Ele vai ter uma aceleração, vai acelerar para baixo. E de quanto vai ser esta aceleração? Tá certo? Esse tipo de situação também vai servir para vocês resolverem lá os exercícios, tá? Aí no vídeo de vocês está aparecendo ele subindo, mas não está subindo, tá? Ele está todo o tempo descendo, que isso é um problema mesmo de comunicação, tá bom? Ele está só acelerando para baixo. Pois sim, então está aqui o problema, determinar a aceleração adquirida pelo corpo. Não esqueçam que agora é o atrito cinético, tá bom? A figura abaixo mostra um instantâneo do corpo que acelera sobre o plano inclinado. Então está aí o corpo acelerando, que é aquela situação que nós vimos, né? Aí a aceleração, apareceu já a aceleração da gravidade, e o ângulo é tal, o ângulo de inclinação é tal que possibilite esse corpo acelerar para baixo. É o que nós falamos agora há pouco, né? Ele tem que possibilitar ele ser acelerado para baixo. Né? Como as forças que atuam são tangentes ou perpendiculares, lá vem de novo a ideia do referencial. Ó. A gente vai usar um referencial alternativo. Né? Por que eu digo alternativo, gente? Eu não sei se vocês estão lembrados, o Lucas deve estar lembrado, o Douglas já chegou, gente. Me desculpa que eu estava encaminhando um documento, né? Voltado aí para a questão dos alunos bolsistas de monitoria, né? Somente de madrugada um professor pôde encaminhar para mim, eu já vinha cobrando dele há algum tempo, né? Ele pôde encaminhar um documento e agora de manhã cedo, né, eu encaminhei para que os seus colegas, né, possam receber as suas bolsas aí de monitoria, para que não atrase.
que é chato quando atrasa, você já conta com o dinheiro. Tá certo? Então, eu estava fazendo isso, tá bom? É bom que fique até registrado isso aí, aí no vídeo, tá, gente? Porque a gente também faz parte aí da comissão de monitoria. Bom, como nós já havíamos dito, né? Como eu não sei se o Lucas está aí, mas o Lucas não, é o Douglas, né? O Lucas eu sei que está. Que lá no ensino médio, as pessoas costumam apelidar esse rapaz aqui, essa componente tangencial, esse que é o nome certo, né? Inclusive, numa reunião que nós tivemos com o próprio Bongiorno, o Bongiorno é autor de livros, né, de ensino médio, autor de livros, chamei a atenção dele. Você acha que fica meio incoerente, que a gente trabalha o X, sempre o eixo horizontal, e o Y, eixo vertical. Então, você chamar esse cara aqui de PX é meio complicado, né? Inclusive, eu sugeri para ele componente tangente e componente normal. Não sei se ele fez essa mudança, tá certo? Mas o importante é que a gente reconheça isso. Daí eu chamar de referencial alternativo, tá, gente? Chamar de referencial alternativo. Aí eu chamei de linha chapéu, J linha chapéu, para poder acompanhar os eixos tangente e normal ao plano. A força-peso está representada por suas componentes tangente e normal. Então, está aqui a força. Nós fizemos isso, né? Isso aí sempre, já falei para vocês, vou falar mais uma vez. Pode ter certeza, outras vezes serão faladas. A força-peso sempre está presente. Então, aqui eu estou representando a força-peso por meio de suas componentes. Componente tangencial, mg seno de θ e linha chapéu, porque, olha, coincide aqui, ó, e menos mg cosseno θ j' chapéu, porque está no sentido contrário do j', tá bom? No sentido contrário do j', tá? As outras duas forças são a normal e o atrito cinético. A normal, nj' chapéu, sentido positivo aí do j' chapéu, e aqui menos μc, eis a diferença lá do outro, né, que era μe, coeficiente de atrito estático. Então, μc, coeficiente de atrito cinético, fica com sinal menos, porque está no sentido contrário aqui do I' chapéu. Ok? Até aí? Tá tudo ok? Até aí as forças e tudo mais. Agora vamos aplicar a lei de Newton, né? Agora, no passado, lá no ângulo crítico, nós aplicamos a primeira lei de Newton, equilíbrio. Aqui, como tem aceleração, vamos aplicar a segunda lei. Então, aplicando a segunda lei de Newton, nós temos aqui, ó, vamos entender. N menos mg cosseno θ, que é aqui, ó, na direção normal, é igual a zero. Por que igual a zero? Porque ele não está acelerando na direção normal ao plano. Deveria ser a massa vezes a aceleração, né? Como ele não acelera na direção normal, então fica igual a zero. Daqui, gente, a gente vai tirar, olha, aquilo que a gente está acostumado a fazer, né? Que a intensidade da normal é mg cosseno θ. A gente faz. Esse problema é lá do ensino médio, tá, gente? A gente faz lá no ensino médio. Só que agora a gente está trazendo a ideia da força aí. Então a gente tem que tomar força resultante, lei de Newton. A gente tem que tomar certo cuidado. Mas lá, inclusive o professor ainda fala assim, olha, a normal com mg cosseno θ, pachaco, né? Né a ideia do pachaco aí? Estão lembrados disso? Cancela, né? Se anulam. E aqui eu estou representando essa ideia daí do tal do pachaco a partir de uma equação, mostrando que elas se cancelam exatamente porque não tem aceleração na direção normal ao plano. Tá? Vejam como agora
né? A gente já tem um outro nível. Agora vocês estão numa graduação, não estão mais no ensino médio. E para o eixo tangente, aí sim tem aceleração, está bem aqui ela. A aceleração está aí, o eixo tangente. Massa vezes aceleração é igual a mg seno θ, aqui ela, menos μc normal. Então, qual é a ideia aqui? É a gente tirar aqui o valor da normal aqui em cima, certo? E substituir aqui embaixo. Quando eu faço isso, bem aqui vai ficar, olha, mg cosseno θ. E você vai notar que a massa vai ficar nas três parcelas. Se a massa vai ficar nas três parcelas, ela pode ser simplificada e o G colocado em evidência. E está aí a resposta, tá bom? Mais uma vez, deixa eu só reforçar aqui, né? Vou colocar aqui, vou escrever, que é para ficar bem mais claro, que às vezes a gente não entende, é normal. Agora não quero mais fazer aquela experiência, vou deixar para cá o teclado. Foi uma experiência bem sucedida. Física experimental é assim, né? Cadê, gente? Me ajudem a achar. Achei. Ah, sim. É sério. Gente, eu gosto muito de laboratório. Olha. Só que o meu laboratório já é um nível assim um pouco mais. Não, laboratório, eu gosto mais de laboratório de pesquisa, né? Obviamente, sou pesquisador, eu preciso disso. Então, daqui, galera, olha só, vou fazer assim, só para a gente poder entender. Vai ficar N igual a M G cosseno θ. E ficou aqui meio estranho, ficou, parece um 4. Isso aqui vem para cá, ó. No lugar da normal, certo? Quando eu faço isso, somente quando eu faço isso, depois não vão dizer que a gente falou que era antes, tá? Notem que a massa, olha, aqui vai ficar aqui massa desse lado, e do outro lado eu posso colocar a massa em evidência. Então, lá vai cancelar. Tá bom? Deixa eu colocar aqui, permitir para a Ana entrar. Ok? Então, quando eu faço isso, vai ficar a aceleração igual a G seno θ. Será que dá para escrever bem aqui, sem problema? Acho que dá, né? Forçando um pouco, dá. A aceleração vai ficar G seno θ menos mi G. Faz de conta que isso daqui é um cosseno e isso daqui é um θ. Ok? Então, a gente vai ficar com um fator comum aqui, que é o G. Concorda? Vai ficar com um fator comum, que é o G. O G é colocado em evidência e a gente obtém aqui, ó, A igual a G seno θ menos μc cosseno θ. Vamos novamente fazer aquilo que a gente tem feito, uma análise dimensional do resultado. Tá bom? Vou deixar a canetinha aqui. Não tinha que ter acontecido isso. Mas, como a gente faz ao vivo, é assim mesmo, né? Vamos fazer análise. Aceleração do lado esquerdo, uma aceleração do lado direito. Obviamente que o parêntese todo tem que ser adimensional.
Seno, cosseno, tangente, exponencial, logaritmo, são todas adimensionais, tá bom? Não tem dimensão. Cosseno está aqui. E o coeficiente de atrito, também adimensional. Porque para poder obter o coeficiente de atrito, a gente divide a força de atrito, a intensidade da força de atrito, portanto, uma força pela intensidade da força normal. Outra força. Então, força por força corta a dimensão. Simplifica a dimensão. Logo, o μc também é adimensional. Portanto, comprovado aí, né, que todo esse parêntese aqui, ó, todo esse parêntese, ele é adimensional. Beleza? Muito bem. Só que nós podemos, a partir desse caso, que é um caso geral, obter um caso específico. Esse é o plano inclinado com atrito, tá certo? O outro seria o plano inclinado sem atrito. Quando não tem atrito, o que é que vai acontecer aqui nesta equação? Fala para mim aí. Quando não tiver atrito, o que vai acontecer com esta equação? Fala para mim. A aceleração vai ser nula? Vamos pensar. Se não tiver atrito, Ana, o que significa isso fisicamente? Olha só. Quando tu fala que a aceleração vai ser nula, só cabe duas situações para o corpo. Ou ele vai estar parado, tá certo? Ou ele vai estar em MRU. Ok? Agora vamos imaginar a situação física. Eu deixo um corpo sobre um plano e o atrito entre ele e o plano é nulo. O que é que tu acha que vai acontecer? Ele vai ficar parado? Pode responder. Não sei, professor, eu tô na dúvida. Não, olha só. Deixa eu só te dizer aqui. Eu tenho um plano inclinado e eu coloco um corpo sobre o plano inclinado e não tem atrito nenhum. Gente, se ele ficar parado, vocês podem correr, mas corram, porque não é mais física, isso é assombração. Tá bom? Ele vai ter que acelerar para baixo, não tem jeito. Não tem nada que segure lá o corpo. Você concorda comigo? Não tem nada segurando. Só tem um MGC no teto puxando ele para baixo ao longo do plano. Então ele não vai ficar parado. É igual você. É igual você deixar essa caneta aqui, ó. Abandonar essa caneta. Se eu deixar esta caneta aqui, abandonar esta caneta, e ela não acelerar para baixo, eu vou sair correndo. Deixou de ser física. É assombração. Tá certo? Então, ele vai acelerar para baixo. Então, eu vou tentar ser mais claro na minha pergunta. Se não tiver atrito, o que acontece com o coeficiente de atrito? Pronto. Se não tiver atrito, o que acontece com o coeficiente de atrito? Nós fizemos esse comentário ontem. Se não tiver atrito, vamos lá, a gente pensar. Se não tiver atrito, quanto vale o coeficiente de atrito? E valeria zero? Agora sim. Viu, Ana? Diferente de você dizer que a aceleração é zero. Você está me entendendo? Então, no caso, se não tiver atrito, o coeficiente de atrito vai ser zero. É por isso que ele vai acelerar para baixo. Então, se nós fizermos bem aqui nesta equação, olha, esse coeficiente de atrito aqui igual a zero, ele vai multiplicar por cosseno de θ, que também vai dar zero. E vai sobrar só o termo A
igual a G seno θ. Tá? Vejam que quando não tem um atrito, gente, fica muito mais simples o problema, né? Ou seja, quando tem atrito, eu sei que eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. Quando tem atrito, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. Tá bom? Tá claro? Então tá aí, ó, resolvido mais um problema. A aceleração no plano inclinado com atrito é dado por A, que multiplica G seno θ menos μ cosseno θ. Não entendi por que o quê? Desculpa, tá, gente? Eu passei batido. Repita, por favor, a pergunta. Por quê? Pode repetir, gente, aí a pergunta, por favor. Ela Que foi? perguntou por que está em declínio, por que dá zero. O que dá zero é o coeficiente de atrito, tá certo? Não é declínio. Aqui o ângulo, se é isso que ela está se referindo, o ângulo continua lá, θ, tá bom? O que dá zero é uma situação assim. Vamos imaginar. Vamos ser agora bem, digamos assim, práticos na questão do laboratório. Você coloca um corpo sobre o plano inclinado, ele acelera para baixo, né? Por que eu sei que vai ter atrito? Porque eu começo aqui da horizontal, tá? Vão lembrar da aula de ontem? Aí eu vou levantando, levantando, até no momento que ele fica na iminência de descer. Aí eu calculo o coeficiente de atrito estático. Se eu aumentar ainda mais isso daí, ele escorrega e tem atrito, porque se não tivesse qualquer ângulozinho que eu desse aqui, ele já arriava, tá certo? Então tem atrito, concordam? Todos vocês concordam? Se eu levanto e ele continua aqui em cima do plano, é porque tem atrito, já falamos sobre isso ontem. Aí eu vou levantando, levantando, até que em determinado momento ele fica na iminência de escorregar. Atrito estático máximo, ângulo crítico. Se eu aumento um pouco mais, ele acelera para baixo. Então, tem atrito? Tem, né? A pergunta é: eu posso diminuir esse atrito entre o corpo e o plano? Estou perguntando para vocês. Eu posso diminuir? O que eu posso fazer para diminuir o atrito entre o bloco e o plano? Bora, gente, vocês vão ser químicos. E aí? O que eu posso fazer para diminuir o atrito? Eu não faço ideia, professor. Não. Miquel, inclinando o plano mais, eu só aumento a aceleração, concorda? Porque se eu inclinar o plano, eu vou aumentar o ângulo θ, e aumentando o ângulo θ, eu aumento a aceleração. Deixar o quê? Eu não vi aí, tá? Estou meio devagar hoje, tá bom? Desculpa aí. Deixar o quê, gente? Repete, por favor. Ana. A Ana é minha tradutora aí. Agora o Iago acertou o começo. Deixar mais liso. Tá bom. O que é que a gente faz para deixar mais liso? A resposta, ela pode até ser assim, um tanto quanto, dependendo do contexto, tá, gente? Mas diminuir o atrito, deixar mais liso, como disse o nosso amigo Iago, é usar
Não, diminuir o contato não tem como fazer isso, né? Isso! Natiele, é isso, Natiele, né? Natiele, é isso? Muito bem, Natiele. Usar lubrificante, foi por isso que eu disse. Presta atenção, tá bom? Pode até parecer estranho, mas o nosso contexto aqui é o geral. Eu não estou trabalhando situações específicas, tá legal? Usar lubrificantes. Usar lubrificante. Por exemplo, lá no funcionamento do motor de um carro, a gente vai ver se tiver oportunidade lá, né? Termodinâmica, máquina térmica, funcionamento do motor do carro. Lá, o pistão, ele atrita com o cilindro, né? Então, é ferro com ferro, gente, lá. Então, para diminuir o atrito, o que é que a pessoa faz? Desculpa. Tem que trocar o óleo, né? É isso que eu estou falando. A gente está falando desse contexto aí, tá? Trocar o óleo. A cada, dependendo do tipo de óleo, né? Se for óleo sintético, a cada 10 mil quilômetros. Se for um óleo não sintético, um óleo vegetal, a cada 5 mil quilômetros. Tá certo? Trocar o óleo. Para que o óleo possa lubrificar o motor do carro. Para que as peças do motor durem. Tá bom? Então tem que trocar o óleo, literalmente falando. Ok? Então, usa-se lubrificante. Um outro tipo de lubrificante, graxa, né? Graxa. A graxa, concorda aí, Iago? A graxa, se eu passar graxa no plano, não vai deixar mais liso aí? Então, essa é a ideia mesmo, tá bom? E conforme você vai lubrificando cada vez mais, significa dizer que o coeficiente de atrito cinético vai diminuindo. Então, vamos imaginar uma situação hiperperfeita, né? Que a superfície ficou extremamente lisa, extremamente lubrificada. Para quanto foi o coeficiente de atrito? Ficou claro agora aí? Para quanto foi o coeficiente de atrito? Foi para zero, não foi para zero? Ok? Então você pode entender agora por que o coeficiente se anula. Aí vem aquilo que eu falei para vocês, da engenharia, né? Antigamente, só era óleo vegetal, óleo lubrificante, né, de motor de carro. Só era óleo vegetal que se usava. Uma mistura, mas era óleo vegetal a base. Viu como a gente está falando aqui de uma coisa que é extremamente importante lá aí na química, né? Óleo vegetal. Aí, desculpa, tá, gente? E aí vem a ciência e começa a trabalhar, né? E surge o óleo sintético. O próprio nome está dizendo, foi um óleo que foi sintetizado. Onde é que vocês acham que esse óleo é sintetizado? Hein? Aonde esse óleo foi sintetizado? Fale para mim aí. Aonde esse óleo foi sintetizado? A Isabelle diz: será que foi no quintal da nossa casa? Alternativa Foi no A. laboratório, professor. Exatamente, Vinícius. Muito bem. Viu como é importante? Olha só, gente. A gente está aqui no primeiro semestre do curso de Química. E a gente está tendo todas essas informações que são importantes aí no curso de Química, tá? No curso de vocês, tá bom? No laboratório. Exatamente, no laboratório. Muito bem. E aí, provavelmente, né? Provavelmente,
por engenheiros químicos, tá? O engenheiro químico ele vai fazer essa parte, essa engenharia, né, que a gente costuma dizer. Ó, uma vez eu questionei com a professora Solange, é tanta química, né? Química industrial, licenciatura em química, bacharelado em química, engenharia química, mas é a necessidade, gente. O engenheiro químico ele vai fazer exatamente isso. Aí ele vai trabalhar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar no laboratório de engenharia química, né? Vão se repetir algumas coisas que você vê no laboratório de química e pesquisa, por exemplo, laboratório que a professora Patrícia é responsável, laboratório 5, né? Acho que vocês chegaram a conhecer, não sei. O laboratório 5. Mas é assim. Mas tem outras coisas que não tem lá no laboratório, ou seja, que já fazem parte dessa engenharia. O químico industrial. O que é um químico industrial? Ele vai trabalhar, tá, no laboratório específico daquela empresa onde ele vai desenvolver as atividades. Ok. Né? Ele vai trabalhar no laboratório específico ali, né? Porque ele vai estar dando assistência ao funcionamento assim. Por que não no laboratório de física? Não foi que você falou? Porque isso já é uma parte já. A Bruna também. Ah, tá. Ah, sim. Isso é uma parte que está relacionada com a área lá, né? Estou contando aqui a história para vocês. Então, o químico industrial ele vai estar lá na empresa, né? Acho que tem uma aluna que parece que é formada em química industrial, que é a Daisy, né? Ela fica impossibilitada de assistir a aula. Se eu não me engano, é química industrial, ou é bacharelado em química, não sei. Me perdoe. E aí o químico industrial ele vai estar lá na empresa prestando, dando serviço lá naquela empresa e responsável, né? Ele vai estar lá diretamente olhando o funcionamento dos processos, tá bom? Olhando aí o funcionamento dos processos e vendo, né, se tiver algum problema acontecendo, testando lá alguma máquina, fazendo aquilo que a gente chama de, o que eu diria, calibração. Esse é o termo técnico. Observando a calibração das máquinas. Por quê? Uma máquina calibrada, ela produz mais. Ali tem que produzir, né? Tem que produzir. Então, vem toda a parte aí de manutenção, né? Manutenção preventiva, manutenção corretiva. A corretiva é que dá mais trabalho. A manutenção preventiva, por exemplo, trocar o óleo, né, do carro, é uma manutenção preventiva. Se você não faz essa manutenção preventiva, você vai fazer a manutenção corretiva, que é quando quebra o motor do carro. Aí é mais caro, né? E existem outros tipos de manutenção aí, mas entre elas a preventiva é a melhor. E tem aquelas que são feitas a partir da observação. Então, o químico industrial está ali observando, né, o funcionamento daquela determinada máquina. Aí ele viu que ela saiu do padrão, ou seja, ela precisa ser calibrada. Aí ele vai para ali, em determinado momento. Isso é o que a gente chama de manutenção programada, né? Manutenção programada. A manutenção programada, né? Ela precisa estar tudo pronto ali, né? Vai parar, porque se a máquina parada é prejuízo para a empresa. É assim que funciona, tá, gente? Máquina parada é prejuízo para a empresa. Então você tem que estar tudo pronto ali. É uma manutenção programada. Então, ela vai parar o mínimo de tempo para fazer os ajustes, trocar uma peça, fazer a recalibração dela e botá-la para funcionar. A empresa é assim, tá bom?
Isso seria uma manutenção programada. Aí vocês podem me perguntar, mas por que, né, que a gente tem esse conhecimento? Estudando, gente. Não tem outra coisa se não for estudando, né? Tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação depois de ter feito meu pós-doc, e uma das disciplinas era manutenção, engenharia de manutenção. Cara, isso é tão importante, olha. Então, tudo isso tem a ver lá com química industrial. Um engenheiro químico dentro do laboratório lá, produzindo engenharia para resolver problemas. Tá? O químico industrial dentro da empresa. O bacharel em química fazendo pesquisa em química. E o licenciado dando aulas de química. Está aí respondida a minha pergunta, a pergunta que eu fiz para a professora Solange há alguns anos atrás. Bote ano nisso. Ok? Então, isso é para vocês entenderem, gente, que a química, né, assim como a física e as demais ciências, elas têm um alcance muito grande, dependendo de cada problema. Então, vocês têm aí a oportunidade, né, de pensar futuramente. O curso de Química da Universidade Federal do Pará não é muito distante do curso de Química de licenciatura do IFPA, tá? Assim como de Física, a gente trabalha não só para aquele aluno que só quer dar aula. Ah, professor, vou me formar, eu só vou querer saber de dar aula, não vou querer saber de fazer nem mestrado, nem doutorado, etc. Tudo bem. Mas só que a gente tem que servir, né, aos gregos e aos troianos, né? Ou seja, e aqueles que querem? Eu vou deixar de lado isso? Não. Então, a gente faz um pacote só, e esse pacote é uma discussão, desculpa, muito grande entre um grupo que quer fazer o curso só de pedagogia, né? E o outro grupo que quer fazer mais a parte de química. Aí a gente ficou ali no meio termo e tudo mais, que quem ganha com isso é o aluno. Tá bom, gente? Porque tem um pessoal que é da área de ensino de química, né? A área de educação aí, na química eu sei que tem. Conheço. Tem um pessoal que é da química pura, que é aquela química de pesquisa, conta, etc. Aí vai ficar ali no meio termo, tá bom? E aí tem as pedagógicas, né? Que entram pelo meio aí para complementar o curso de licenciatura, tá? Mas ler do engano é igual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem alguém que tenha sido formado, vocês tenha feito algum curso aí no Instituto? A pergunta que eu estou fazendo. Que fez um curso técnico, por exemplo? Tem alguém aí entre vocês que fez um curso técnico? Não, né? Pelo jeito, não. Lê do engano daquele que pensa que o aluno de integrado, curso técnico integrado, que vocês sabem o que é, acredito, que é aquele curso que é o ensino médio mais o ensino técnico, lê do engano de pensar que todos eles vão ser técnicos. Isso não é verdade. A maior parte vai fazer o Enem, a maior parte vai tentar fazer uma graduação. Por isso que eu perguntei se algum de vocês tinha feito o curso técnico. Tá? E da mesma forma a gente se engana achando que vocês, enquanto licenciado em Química, vão ficar só dando aula. Ah, se fizer uma especialização em ensino, se fizer um mestrado em ensino. É um engano, porque as pessoas não são iguais, graças a Deus, são diferentes uma das outras, e tem outras que vão querer realmente fluir. Basta ter o contato com aqueles professores que fazem pesquisa assim, né? Nesse sentido de pesquisa, eu falo aprofundada lá em química mesmo, tá bom? Muito bem. Então, agora, baseado no que a gente viu, bora resolver exercício, né? Aquele exercício que eu acho que foi a Ana que me perguntou ontem, não estou lembrado. Tem mais de uma Ana, né? Perguntou, olha, professor, aqui está diferente, né? Aquele exercício lá que tem um atrito,
que é bem parecido com aquele sem atrito que a gente fez com 3 corpos, ele está resolvido lá. Então, o esquema aqui é o seguinte, olha, na figura, os blocos A e B têm massas idênticas. É Sobral, tá bom. Obrigado. Tem massas idênticas. Então, a massa do A é igual à massa do B. Tá bom? Vamos pensar assim. Sabendo que o sistema está na iminência de movimento, determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco A como função do ângulo de inclinação θ. Ó, presta atenção. Vamos imaginar assim. Se não tivesse atrito, vamos imaginar. Se não tivesse atrito, aqui tem um mg para baixo, e para cá vai ter um mg seno θ, puxando para ao longo do plano e para baixo. Repetindo, mg para baixo, ok? E aqui um mg seno θ. Pergunta: quem é maior? É o mg ou o mg seno θ? Eu tenho que entender isso, quem é maior, para eu saber o que vai acontecer se não tivesse atrito, tá? Vamos lá, gente. Quem é maior? mg ou mg seno θ? MG sino θ, professor? Vamos imaginar aqui, Ana. Então, o que é que o mg seno θ tem a mais do mg? Obviamente, é o seno θ, tá bom? Quanto é que você acha que é esse ângulo? Chuta para mim aí. Pode chutar, Ana. Talvez esteja próximo de 45, 40. Só uma base. Só uma base. Bora imaginar que seja 45, pronto. Para ficar um ângulo mais conhecido, tá bom, querido? Quanto é o seno de 45 graus? Eu tava falando que tava desligada. É raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Raiz de 2 dá 1,41 alguma coisa, certo? Dividido por 2, como você falou, vai dar 0,7 alguma coisa, tá bom? Não. É 0,1,41 dividido por 2, 0,7. Você concorda comigo? Raiz Sim, de 2 professor. sobre 0,7 é um número maior ou menor que 1? Menor que 1. Menor que 1. Então, vamos lá agora, baseado em toda essa construção aí, tá bom? Então, se eu tenho uma força aqui, que é 0,7 mg, posso dizer assim, puxando para cá, 0,7 mg. E para cá, puxando para baixo, mg, qual é a maior dessas duas forças? É no B ou no A? Uma é 0,7 mg, a outra é mg. Qual é a maior? Porque as massas são iguais, né? Vamos colocar um valor aí para a gente poder perceber melhor. Vamos usar 2kg. 2kg, aceleração da gravidade, aproximadamente 10.
Então, o peso de cada corpo desse é 20 newton, tá bom? O peso de cada corpo desse é 20 newtons, tá bom? Ok? Se a massa for 2 kg, a aceleração da gravidade próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 vezes 10 dá 20 newtons. Tá claro aí, gente? O peso de cada um dá 20 newtons. Logo, eu teria aqui, ó, 20 newtons aqui para baixo. Acho que eu vou até usar a canetinha para arriscar mesmo, tá bom? Então, ó, desculpe aí a coordenação motora, tá? Tá devagar, quase parando. Aqui é mg. Isso aqui vai mg seno θ. Então, para a massa de 2 kg, o mg igual a 20 newtons, aproximado. Tá bom? Então, nós teremos 20 newtons para cá. Vai, coisa chata. E aqui, tá lembrado aí? Lá em cima da... Vamos considerar aqui, pronto. Vou aqui... Considerar 45 graus, que no meu olhar não seria, tá? Mas eu vou usar a sua opinião aí, 45 graus. Então, vai dar 20 vezes 0,7, aproximadamente. Então, esse cara todo aqui vai dar... próximo de 14 newtons. Tá bom? Ficou claro agora, gente, aí? Quem é maior, quem é menor? Hein, Ana? Sim, professor. Eu estava anotando aqui. Então, né? Você disse que era o mg seno θ seria o maior, mas o valor máximo do seno, aí eu poderia trabalhar a matemática, é 1, né? Que é quando o ângulo é igual a 90. Esse ângulo não é 90, é menor que 90. Então, o mg seno θ vai dar menor. Tá bom? Então, se não tivesse atrito, o que iria acontecer se não tivesse atrito entre o bloco A e o plano? O B ia acelerar para baixo e o A para cima ao longo do plano. Tá certo? Vamos ainda. Olha só como uma coisa ela vai se estendendo, né? E é bom quando o aluno participa. Quando eu falo aluno, tá, gente? É aluno, aluna, tá? Aluno de maneira geral. Professor, Diga. no caso aí, é para um ângulo de 45 graus, né? Essa conta foi feita, não é isso? Essa conta aqui é levando em conta o que a colega supôs aí que poderia ser 40 ou 45. Uhum. Como a gente tem de cabeça aí o de 45, a gente adotou 45, tá bom? Ah, tá ok. Professor, Diga. quanto o senhor sugere que seria esse ângulo? Assim, o senhor falou que tinha uma base. Eu iria sugerir 30, tá bom? Mas não tem problema, isso aqui não vai interferir em nada. Tá? Ele sendo menor que 90, basta. Tá bom? Não se preocupe. O que eu quero é só que vocês entendam o que vai acontecer caso não tivesse atrito. Tá bom? Já está aí a situação. Vocês estão tendo uma força de 20 newtons puxando para baixo e uma outra de 14 newtons puxando para baixo, mas ao longo do plano.
Tá certo? Eu considerei o quê aqui? Eu considerei a massa 2 kg. Se não tivesse atrito, nessas condições que nós temos aqui na figura, que a gente riscou, se não tivesse atrito, de quanto seria a aceleração? De quanto seria a aceleração? Eu quero aceleração, tá? Como é que eu calculo a aceleração? Dividindo, fala para mim aí. Dividindo. Bora, gente. A hora de aprender é agora. Dividindo. Vamos lá, galera, participar. Bora lá, Ana. Vai lá, vai chutando aí, Ana. Vai chutando e a gente vai construindo. Tá? Como é que eu acho a aceleração? Delta V sobre delta T. Não. Agora eu pergunto, tu tens aí a velocidade? Tu tens o intervalo de tempo? Não. Ah, tá. O que você tem são forças. Então vai de novo a pergunta. Como é que eu posso calcular a aceleração? Gostei do chute. O chute não foi chute, foi uma realidade. Só que eu não tenho dados para isso, tá bom, querido? Não tenho dados para isso. Tá? Mas foi boa a ideia. Vamos lá. Mira na trave aí, chuta. É bom a gente fazer essas análises antes, gente, porque a gente já começa a entender o problema. Tá bom? Então, eu estou considerando que não tem atrito, que o ângulo é 45 graus, calculei as forças aí, né? Considerando a massa 2 kg, a aceleração da gravidade eu considerei aqui 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, olhando, como é que eu calculo a aceleração? Fala para mim. Aí a colega respondeu aqui, ΔV por ΔT. Tá, mas eu não tenho nem a variação de velocidade e nem o intervalo de tempo. Então, eu não posso calcular a aceleração. Fala, Iago. AG seno o ângulo? Não. Esquece letra. A gente já tem valores aqui. Esquece as letras. Tá bom? Como é que eu acho... Acabei de falar agora pelo coisa. Vai estudar. Eu quero achar a aceleração. Olha... Gravidade Fala, vezes Iago. o seno de 45? Não. Gravidade pelo seno de 45. Olha só. Vou dar uma dica para vocês. Olha o título desse slide. Olha o título desse slide. O que está escrito aí? Olha o título desse slide. Professor, eu vou chutar aqui. Poderia ser a força resultante dividida pela massa? Isso não é um chute, isso é um acerto. Quando eu falei para vocês olharem para o título, quando eu falei, olha o título. O que é que diz o título? Outras aplicações das leis de Newton. Não sei se foi por aí que a Ana atentou, tá bom? Mas a ideia foi essa, pelo menos foi essa. Então, se a força resultante é a massa vezes a aceleração, então a aceleração do sistema vai ser a força resultante no sistema dividido pela massa do sistema. Tá bom? E agora só falta vocês me dizerem quanto é a aceleração. Vamos por etapa. Quanto é a força resultante no sistema? Já tem valores. Quanto é a força resultante no sistema? Vocês concordam com o que a Ana falou, gente? Aí, tá? Eu até expliquei.
Ela acertou, né? Força resultante dividido pela massa. Mas só que aí eu tenho um sistema de corpos. Então, quanto é a força resultante no sistema? A gente precisa disso, gente. A gente precisa fazer essa análise rápida do que está acontecendo. E aí, a força resultante no sistema. A gente já tem números aí, tem valores. Mas foi boa a tentativa. Natiele, olha só. 14 newtons é a força resultante no sistema. Você só olhou para o bloco A, né? Mas a força, o sistema, ele também tem um bloco B. Tá bom? E agora? Estou esperando a resposta dos outros também, viu, gente? A Nath está na luta aí, né? Desculpa te chamar de Nath aí, tá bom? Não sei se te chamam assim ou se tu gosta. Às vezes a pessoa não gosta, né? É, a ideia foi boa. Olha só. Olhem para essas duas forças aí. Para a força de 20. Ok, Nath. Para a força de 20 e para a força de 14. Vocês acham que elas estão a favor uma da outra aí? Fala para mim. Elas estão a favor uma da outra? Não. Bom, a Nath falou, contrários, tá certo. Elas estão uma se opondo à outra. Logo, a resultante é quanto? É só para vocês refletirem. Então, a resultante é quanto? Já que elas estão contra, uma contra a outra. Bom, vão escrevendo aí, eu estou lendo aqui. Isso, Ana. Não é o lógico? Se elas estão se opondo uma à outra aí, bora ver quem é que ganha. Né? Bora ver, é o cabo de guerra. É o cabo de guerra. Então, portanto, a força resultante sobre esse sistema dá quanto? Ana? 6 newtons. Mariana, né? Mariana, né? E que é 6 newtons. Beleza! 6 newtons é a força resultante sobre o sistema. Vamos depois passar para essa outra etapa. A gente está só tentando, né, ter um olhar para a situação. Gente, esse olhar, eu sei que não é fácil, tá, gente? Pode ter certeza, eu sei que não é trivial, não é tranquilo, não é tão simples. Esse olhar é um pouco complexo. É o olhar... Calma. Ainda agora, a Ana falou de quanto era, né? A Ana falou. Né? Vou só lembrar depois. Esse olhar é o olhar que você tem que, digamos assim, se adaptar para esse olhar. Por quê? Porque é isso que vai te ajudar a solucionar o problema. Tá bom? É esse olhar que vai te ajudar. Então, tem atrito? Tem. Mas se não tivesse, o que ia acontecer? Veja como a gente vem construindo desde lá de baixo. Quem é maior, MG ou MG sendo θ? Aí
teve algum problema na hora de entender o que era. Então, a gente jogou valores. E a partir do momento que a gente jogou valores, a coisa começou a ficar clara, né? Quem é maior é o MG, que é 20 newtons. Nesse exemplo aqui. Quem é menor? É o MG seno, certo? Nesse exemplo, 14 newtons. Vamos lá. Aí vem a segunda missão. Quanto vale a aceleração? Aí foi já uma outra luta e tudo mais. Mas chegamos aí na conclusão de que a força, viu, Nath? Força resultante dividido pela massa, não é isso, Ana? Força resultante, não é isso, Ana? Força resultante dividido pela massa. Ok? Ok, Natiele? Que você colocou multiplicado, tá lembrado? Muito bem. Aí foi mais uma luta para a gente achar o valor da resultante. Vocês queriam somar, mas no final a gente conseguiu entender que elas estão se opondo. Se elas estão se opondo, é a maior menos a menor. E, depois dessa luta, chegamos à conclusão que a resultante no sistema é de 6 newtons. Tá bom? Agora, basta agora dividir pela massa do sistema. Então, bora para esse outro passo. Quanto vale a massa do sistema? Quanto vale a massa do sistema? Vamos se acostumando com isso, tá, gente? Quanto vale a massa do sistema? Estou esperando. Nath, o sistema é composto de quantos corpos? E quantos blocos? O sistema é composto, olha para cá, o sistema é composto de 2 blocos, tá? Cada bloco tem uma massa de 2 kg, certo? Então, a pergunta é, qual a massa do sistema? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Aqui em cima dizendo M é igual a 2 kg. Mas são... Tá. Resultado, 4 kg. Teve uma colega que colocou 22, tá, gente? Eu entendi que faltava ali o sinal de somar, tá bom? 2 mais 2. Mariana, você entendeu, não entendeu, querida aí? Que é 2 mais 2, né? Ok, Mariana? Então tá. Então, a força resultante, 6 newtons, e a força resultante no sistema, 6 newtons, e a massa do sistema, 4 kg. Se eu vou dividir 6 por 4, vai dar quanto? 6 dividido por 4. Tá faltando um detalhe aí. O que está faltando? Na tua resposta, está faltando um detalhe muito importante, né? Não é um detalhe, um detalhezinho, não. Um detalhezão. Vou escrever bem aqui, gente. Olha, vou tentar escrever, me perdoe, tá? Agora. Então, se não houver atrito
temos, de acordo com esses dados, 1,5, né? Olha o detalhe que a Natiele esqueceu. A unidade, Natiele, não foi? E é física, já falei isso para vocês, tá? Bom, então esta aceleração, ela estaria atuando no B para baixo e no A para cima ao longo do plano. Tá claro, gente, todo esse trabalho que nós tivemos aí. Mas só que ele está dizendo que o sistema está na iminência de movimento. Então, se está na iminência de movimento, qual é a conclusão que a gente chega? Está em repouso. Se não está em repouso, tem alguém ajudando esse... Deixa eu anotar, colocar o laser aqui. Tá? Se o sistema está em repouso, está na iminência de movimento, está em repouso. Tem alguém ajudando esse MG sendo teta aí, não tem? Tem alguém ajudando esse MG sendo teta. Quem seria esse que está ajudando o MG sendo teta aí? Ou seja, ele não está deixando o sistema entrar em movimento. Quem é que está ajudando aí o MG? Quem é que está colaborando com o MG sendo teta para impedir o movimento? Fala para mim aí. O atrito estático ou cinético? Estático. Por sinal, não é só o estático. Lembra daquele gráfico? É o estático máximo. Estático máximo porque o corpo está na iminência de entrar em movimento. Nesse nosso exemplo aqui, quanto vocês acham que seria esta força de atrito? Qual o valor dela nesse nosso exemplo? Olha só como foi construído, né? O pessoal faz tanta teoria da educação. A educação ela tem que acontecer assim, né? Os processos de ensino e aprendizagem. A gente partiu de onde? Da Ana aí, né? Não sei qual delas, se é a Souza, se é a Sobral. É Ana Souza e Ana Sobral, não é isso? Ok? Sim. Ok? Ah, são 3 anos. Tá. Sim, gente. A pergunta é, se não está em movimento, se for nesse nosso exemplo aqui, um ângulo de 45 graus, a massa sendo 2 kg, de quanto seria essa força de atrito para não deixar o sistema entrar em movimento? Bora, gente, participa aí. Tá fácil agora. Ou seja, vou melhorar a pergunta. De quanto deveria ser essa força para que a aceleração fosse 0? Acho que agora vai. Tá? Se a aceleração é 0, a força resultante é 0. De quanto seria essa força aí? Deixa eu só pegar um negócio aqui. De quanto seria essa força, gente? Bora, gente.
é óbvio que seria de 6 newtons, concorda comigo? Porque, olha, 6. Vocês concordam que seria 6 newtons? Porque 6 com mais 14 daria 20 newtons. E vai anular o efeito desses 20 newtons aqui. Ok, gente? Entenderam aí? De quanto seria essa força nesse nosso exemplo aí? Tá. Só para a gente poder entender, né, como é que vai se processar. Então, olha lá. Mas esquece esses valores, vamos trabalhar algebricamente, tá bom? Ou literalmente, como a gente costuma dizer também. Aplicando a primeira lei de Newton, por que a primeira lei de Newton? Repete o que, Ana? Olha só, o atrito não está deixando, você mesmo disse, né? O atrito não deixa o sistema entrar em movimento. Certo? Para o sistema não entrar em movimento, a resultante tem que ser zero, certo? Zero dividido pela massa, que é 4 kg, massa do sistema, vai dar zero. Para a resultante ser zero, aqui eu tenho 20 puxando para cá. Em sentido oposto, eu tenho 14. Então, para a resultante ser zero, eu tenho que ter mais 6 newtons aqui, ó, para somar com 14 dá 20. Em oposição a 20, vai dar zero. Tá claro aí? Por que que o atrito tem que ser nesse nosso exemplo? O atrito estático máximo, nesse nosso exemplo, ele seria de 6 newtons. Ok, Nacheli? Muito bem. Mas a gente não vai resolver esse problema numericamente, a gente vai resolver literalmente. Tá bom? Aplicando a primeira lei de Newton para os blocos da figura abaixo. Por que primeira lei de Newton? Porque se ele está na iminência de movimento, isso daqui foi só uma análise que a gente fez, tá? Fique claro isso. Por isso que eu resolvi escrever aqui do lado. Se não houver atrito, temos A igual a 1,5 metro por segundo ao quadrado, que seria exatamente usando esses dados aqui, o ângulo de 45 e a massa de 2 kg. Mas tem atrito. Tá? Se está em repouso, na iminência de entrar em movimento, esse atrito é o atrito estático máximo. No nosso problema, esse atrito estático máximo seria de 6 newtons. Tá? Seria de 6 newtons. Só para a gente registrar. Mas eu quero generalizar esse problema. Então, vou deixar de lado os valores que a gente adotou. Aquilo foi só para fazer uma análise. E vamos resolver o problema agora literalmente. Aplicando a primeira lei de Newton, porque está na iminência de movimento, portanto, é repouso. Tá? O que vai acontecer? Aqui o bloco A. Olha as forças que atuam no bloco A. As duas... Eu estou isolando os corpos, tá? Estou isolando os corpos. Tá bom? Aqui, ó. As duas componentes da força peso, mg seno para cá. Tá? Olha, mg seno, olha. E a outra componente que a gente nem falou dela, mg cosseno θ, por quê? Porque ela é anulada pela normal. Aqui entra a força de atrito estático máxima, aquilo que a gente falou para vocês, que tem aí uma força de atrito estático máximo que não deixa o sistema acelerar. Tá bom? Então, agora eu vou aplicar para esse bloco a primeira lei de Newton, porque ele está em repouso. E vou fazer a mesma coisa para o bloco B, tá? Também a primeira lei de Newton. Tá? Vejam que quando eu separo o bloco,
eu separo os corpos do sistema, eu tenho que aparecer aqui com as forças de ação e reação, ó. Que no caso aqui é a atração. Então vamos lá. Na figura A, eu tenho no eixo normal N menos mg cosseno θ, aquilo que a gente falou para vocês, né? Vou até aproveitar para riscar aqui, que dá para riscar. Cadê a caneta? Procura-se uma caneta desesperadamente. Está aqui, ó. Eu vou riscar aqui, ó. Essas duas forças estão se anulando. Tá bom? Porque vai ficar N igual a mg cosseno θ. Tá bom? Bom, ainda aqui no bloco A, né, nós temos a tração puxando para cima aqui, ó, ao longo do plano, e mg seno com μe vezes n puxando para baixo. Então, T menos a soma das duas tem que dar zero, porque é a primeira lei de Newton, o resultante é nula aí, né? Está em repouso. E na letra B, se está em equilíbrio, é porque o mg menos o T é igual a zero. Vejam que a massa que eu usei para o primeiro é igual à massa que eu usei para o segundo. Eu não separei MA, MB, tá? Porque as massas são iguais. Do sistema ao lado, temos. Então, o que foi que nós fizemos aqui? Nós tiramos o valor de N e substituímos bem aqui dentro, ó. Certo? Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa aqui de baixo. Não vai dar para a gente olhar aqui. Olha só, gente, aqui, ó. Vou passar a régua aqui. Somar. Tá certo? Eu vou tirar o valor de N aqui em cima, olha. Cadê, meu Deus? Então, essa primeira parte é por substituição. E vou somar essas duas. Aqui eu tenho uma positiva e aqui uma negativa. Vai embora. Tá certo? Aí vai ficar, ó. mg, se liga aí, ó. mg menos mg seno θ mais mi índice E, que é o coeficiente de atrito estático, vezes mg cosseno θ. Que é exatamente o que está aqui, ó. Aí, quando passa para o outro lado, fica com sinal positivo. E agora eu posso, ó, meter ficha aqui nessa massa. Viu como é sempre bom a gente fazer a continha aí? A aceleração da gravidade também pode ir embora? Pode, ó. Eu só posso fazer essa simplificação se estiver acontecendo em todas as parcelas, tá? Então, eu posso colocar também a aceleração da gravidade aí simplificada. Ok? Então, agora é só tirar o valor aqui do coeficiente de atrito. Esse seno θ vai passar para cá. Do lado daqui ficou só 1, né? Vai passar para cá subtraindo, vai ficar 1 menos seno θ. E o cosseno θ, que vai estar multiplicando o coeficiente de atrito, passa dividindo. Então tá aí, ó. Ah, faltou aqui dizer que também esses dois aqui se cancelam, né? Tá todo mundo cancelado aí por causa do repouso. Muito bem. Então, esse é o caso
em que o bloco A está na iminência de movimento e o cálculo do coeficiente de atrito estático é esse que está aí. Ok? Muito bem. No exemplo 3, olha, se no exemplo 3 o atrito entre o bloco A e o plano fosse nulo, qual seria a aceleração do sistema? É o problema que a gente resolveu numericamente. Agora a gente vai resolver literalmente, né? Se o atrito fosse nulo, o que ia acontecer? Aplicando a segunda lei. Presta bem atenção como é o critério, tá? No exercício 2, eu apliquei a primeira lei, repouso, equilíbrio, resultante nulo. Se eu não tenho atrito, o sistema vai acelerar. Segunda lei de Newton. Aplicando a segunda lei de Newton, o sistema fica. Olha só. Na letra A, exatamente aquilo que a gente fez, olha. A força resultante sobre esse primeiro aqui, ó, vai ser o T menos mg seno θ. E a força resultante sobre o segundo vai ser mg menos T. Novamente, se nós passarmos a régua aqui, ó, vai simplificar. E no primeiro membro vai somar, né? Vai ficar 2MA, que é MA com mais MA, 2MA, é igual a mg seno θ. Eu vou voltar aqui a fita, tá? Desculpa, pensei em outra coisa. 2MA igual a mg menos mg seno θ. Exatamente a continha que nós fizemos. Exatamente a continha que nós fizemos. Olha, aqui, ó. 2MA é igual a mg menos mg seno θ. Mas notem que quando eu faço isso, olha, as massas vão simplificar. As massas vão simplificar. E a gente fica com essa equação aqui. As massas simplificaram. O que é que dá vontade de fazer agora? Fala para mim. O que é que dá vontade de fazer agora? Fala para mim. Hein? Sair correndo? Não. Dá vontade de fazer o que agora? Testar este resultado com o nosso resultado. Olha só. Testar esse resultado com esse resultado que a gente já tinha encontrado, que deu 1,5. Está aqui, olha. Não por um acaso a gente deixou aí o resultado. Bora testar. O que você percebe? Que quando a gente resolve um problema, o que está de excesso vai embora. Em relação ao que nós tínhamos feito, o que é que está de excesso, que não aparece aqui? Que não aparece aqui, o que é? Nessa equação que a gente achou. Fala para mim aí, gente. O que é que não aparece aqui? Hein, gente? O que é que não aparece aqui nessa equação? Bora, gente, ainda tem mais um assunto para a gente ver. Não, a força resultante ela está implícita, bem aqui, ó. Não está aparecendo algo que a gente usou lá em cima para fazer a continha. A massa, muito bem, Isabelle. Ana Souza, a massa, não aparece.
Ou seja, a massa é excesso no problema. Tá bom? Isso vocês vão encontrar aí nas disciplinas de vocês. É por isso que é bom a gente fazer uma dedução literal. Por quê? Porque o que tiver de ir embora, vai embora. Como eu falei, ó, aqui vai ficar 2MA. MA com mais MA, 2MA. Aqui vai ficar MG menos MG seno θ. Então, o M aparece do lado esquerdo, M aparece do lado direito, faca no M. Tá bom? Então, bora testar agora. Bora testar. Aqui a gente está com a caneta, né, na mão, bora testar. Aonde é que eu vou colocar esse teste? Aqui em cima. Vamos ver se dá certo. A igual. Quanto é o G? Que a gente considerou 10. Que multiplica 1 menos. Tá lembrado quanto é o seno de θ aí, Ana? Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Que dá aproximadamente. 0,7. Muito bem. Dividido por 2. Bom, 1 menos 0,7 dá quanto? Fala para mim aí. 0,3. Vezes 10. 3. Dividido por 2. 1,5. O resultado está correto ou não está? Sim. Entenderam como é que a coisa funciona, valendo? Eu quero te dizer, Ana, que eu não sei qual das que está falando aí. É a Ana o quê? Sobral é a Souza? Tudo aparece Ana para mim aqui. Ana Souza, professor. Eu vou Ana identificar depois. Tá bom, não, sem problema. E Ana Souza. Posso chamar só de Souza, no caso. Souza. Pode chamar só O pelo lance é o sobrenome. seguinte, tá? O lance é o seguinte, se não fosse o teu questionamento desde o início, isso aqui só aconteceu, todo esse processo só aconteceu graças a você. Tá certo? Porque você ficou naquela dúvida lá, quem é maior, MG seno θ ou MG, tá lembrado disso? Acho que foi você, não foi? Que agora me perdi aqui. Né? Acho que daí a Mariana voltou, ela saiu correndo, mas voltou, né? Sim, professor, fui eu. Então, tudo começou ali. Aí eu, para tentar provar para você quem era maior, quem era menor, a gente foi construindo, tá certo? Quando a gente volta aqui nesse problema 3, ele quer saber exatamente isso. Mas o problema 3 é resolvido literalmente, que é para tirar os excessos, né? E o excesso aqui, no caso, era a massa. Bom, a gente volta lá naquele nosso problema inicial, naquela nossa ideia inicial e bate certinho o valor, ou seja, está tudo perfeito. Então, quando você estiver aperreado para resolver um problema, joga valores. Se não bater um com o outro, é porque o teu problema está errado. Ok, sem problema. Ok, gente. Então, com isso, a gente fecha esse aí, né? Eu vou manter aqui para mandar para vocês esse slide. Todo riscado aqui, mas está bem riscado. E vamos agora, não sei qual é o tempo que nós temos, que o Haroldo deve estar esperando daqui a pouco você lá, né? O professor Haroldo está esperando vocês, provavelmente. Bora ver até onde é que dá para nós irmos, até às 10 horas, tá bom?